Boa noite a todos, sejam bem-vindos à nossa live de hoje, com o tema de racismo na medicina. Então, se vocês têm alguma dúvida, essa live eu vou falar um pouquinho mais das minhas vivências. É uma live de várias ligas acadêmicas daqui do Brasil. Assim que a Bia conectar, ela vai apresentar todo mundo, ela vai fazer as honras da casa, e aí a gente começa o nosso bate-papo, tá certo? E quem for, quem tiver alguma dúvida e quiser ir fazendo alguma pergunta, podem deixar aí na caixinha de comentários, tanto aqui no YouTube quanto no Instagram. Então, se vocês verem que às vezes eu estou olhando para um lado, olhando para o outro, é porque eu estou tentando ser um pouquinho multiplataforma. Aos poucos a gente vai aprendendo, né? Estados Unidos, eles... Ai, pelo amor de Deus, você chegou, gente! Eu já estava aqui passando vergonha. Eu não sou muito boa com esses meios assim. Tá vendo, Andréia? Oi? Pessoal, tá Tá vendo? indo? Para mim, tá. Eu também tô. Então, pronto. Então, agora você vai se apresentar e apresentar o que a gente está fazendo aqui. Eu já respondi as duas primeiras perguntas e aí depois você vai seguir com o resto. Rapidamente, porque a gente já está com quase meia hora de live. Eu sou Beatriz, vice-presidente da Liga Acadêmica de Neurologia e Neurocirurgia da Unigran Rio Caxias, e a gente, junto com o Centro Acadêmico de Medicina do Ingá, a Liga Acadêmica de Neuroanatomia, Neurologia e Neurocirurgia da Paraíba e da Universidade de Santa Amaro, a gente primeiramente quer agradecer pela senhora ter sido tão solícita e aceitar conversar com a gente na live de hoje. E eu acho que a escolha, principalmente do tema, nos meios atuais que a gente está vivendo, é importante, porque o racismo sempre se fez presente em toda a história e também na medicina, sendo velado ou não. Então é importante realmente a gente conseguir discutir para tanto conscientizar as pessoas que às vezes nem sabem que pode realmente estar acontecendo isso, quanto também para dar voz às pessoas que sentem isso, que sofrem isso realmente no dia a dia. Tá joia, com certeza. E vamos lá, vamos começar. Já estamos na terceira pergunta. Pode fazer aí para mim. Então, a senhora já teve alguma situação de racismo explícito? E se sim, como é que ocorreu? Se houve alguma responsabilização dos culpados? Infelizmente, eu já tive uma, e foi um momento realmente muito triste, assim, de ter passado. Há alguns 2 anos, eu entrei numa chapa para concorrer a um cargo no Conselho Regional de Medicina de São Paulo, a ser uma das conselheiras. E durante o processo de eleitoral, né, em que a gente estava divulgando a nossa chapa, a gente fez uma arte em que estava a minha foto junto com a de outros amigos negros. E, infelizmente, as pessoas pegaram essa nossa foto e colocaram em um dos maiores grupos de médicos do Brasil, do Facebook, e fizeram um post racista com a nossa foto. E, infelizmente, durante esse período de repercussão, houveram centenas de comentários racistas nessa foto, inclusive com desenho de macaco. Foi muito, muito triste, muito pesado. Eu não fazia parte desse grupo na época, né, nesse grupo do Facebook, e eu fui avisada, né, por amigos meus que tinham visto isso e me avisaram que isso estava acontecendo e se disponibilizaram a me ajudar a denunciar o post. Felizmente esse post foi derrubado. Na época eu tirei prints, né? O pessoal da comissão eleitoral que eu estava participando da chapa também, junto com os advogados, me ajudou e fizeram lá o boletim de ocorrência eletrônico,
mas eu estava grávida de gêmeos e realmente não foi um momento que eu tive forças para ir atrás, sabe? Eu acabei deixando isso de lado. Eu consegui derrubar o posto e isso não ficou, né, gravado na memória da internet, graças a Deus, mas ficou gravado aqui na minha memória. Quantas pessoas podem, em determinados momentos, serem maldosas com uma coisa que não era para existir, não era para acontecer nunca na vida de ninguém, né? Então, foi um momento que realmente foi o único momento assim que eu digo que ficou marcado na minha memória, mas de todos os restos das outras coisas que acontecem, né, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, são muito implícitos, né? Explícitos mesmo. Comigo, o único caso que aconteceu foi esse, infelizmente, mas que foi horrível, mas passou e tá para lá. Mas os culpados foram responsabilizados ou não? Foi. Não, infelizmente eu preferi deixar quieto. Se algum dia eu resolver, tá tudo gravado, né? Boletim tá registrado, tem tudo isso, mas eu preferi, por respeito ao meu corpo naquele momento, né? Eu estava gerindo duas vidas, então eu preferi deixar para lá e me fortalecer de outras formas. Com certeza. A próxima pergunta é se a senhora sofreu mais preconceito depois que virou neurocirurgiã ou quando ainda era acadêmica? Como eu falei para você, Bia, assim, o preconceito ele é muito velado, né? Ele é muito implícito, principalmente para aqui em São Paulo, né? Que é uma cidade que é muito pluricultural, temos de tudo, então as pessoas estão mais acostumadas realmente a ver pessoas negras, a verem pessoas trans, homossexuais, travestis, e isso é mais comum de se lidar no dia a dia. Mas eu acho que eu sofri mais vivências, né, sob a ótica do racismo durante o meu período de residência. Na faculdade de medicina, eu acho que eu não cheguei a citar aqui no início, eu fui de uma época anterior à política de ações afirmativas. Eu lembro que logo no início da faculdade começou a ter essa discussão, né, de cotas, e a UFBA levou isso para o ambiente acadêmico, né, essa discussão, e eu fiz o vestibular e prestei o concurso de ampla, né, de amplo acesso. E o que eu observo hoje em dia, principalmente pelos relatos dos grupos que eu faço parte, é que muitos dos alunos que estão ingressando na universidade através da política de ações afirmativas, elas recebem uma carga das pessoas dos outros estudantes, né, da faculdade, como se eles não tivessem direito ao acesso àquele ambiente, ou como se eles fossem inferiorizados em relação aos outros estudantes, o que não é uma verdade, o que não é uma realidade, né? A gente sabe que as políticas afirmativas, elas dão um suporte para que as pessoas negras tenham realmente um acesso a um ambiente em que nos foi negado, né, historicamente. É uma política realmente de reparação. E o que eu acho é que durante a minha graduação eu realmente não percebi dos meus professores uma discriminação contra a mim e os meus colegas negros de faculdades apenas pelo fato de sermos negros, já que todos que ali estavam participaram, obviamente, do mesmo concurso. E eu tenho percebido essa demanda e essa queixa
de meninas e meninos negros que estão agora na faculdade de medicina e que participam desses grupos que eu participo, e o que a gente tem que é se fortalecer mesmo, né? E saber que todos os lugares são nossos e a gente vai ocupar tudo mesmo. E respondendo mais especificamente a sua pergunta, é, eu acho que eu senti mais isso durante a época da residência, porque eu realmente estava num ambiente que, no primeiro, não tem mulheres, né? Eu fiz residência de neurocirurgia na USP e nós éramos em 20 alunos, né, do R1 ao R5, nós éramos 3 mulheres, sendo que no meu ano só tinha eu de mulher, e eu era a única mulher negra daquela residência. Historicamente, eu fui a primeira mulher a ter feito graduação fora da USP e a primeira negra. Então, os pacientes muitas vezes não me viam como médica, não me viam como a neurocirurgiã daquele caso, durante o período, né, da minha residência médica. Então, assim, já me pediram para limpar o chão, né, me confundindo com a pessoa da faxina, né? Muitas vezes também com outros profissionais de saúde, né? Porque para a pessoa é difícil encarar que aquela mulher negra ali na sua frente é uma médica e é uma neurocirurgiã. Mas eu vejo que no meu dia a dia agora como neurocirurgiã, eu acabo, como as pessoas me conhecem, eu sou sempre muito comunicativa, e em todos os ambientes que eu passo, eu acabo sendo reconhecida, e eu não sinto mais isso de uma forma tão consistente, né, na minha prática diária. Então, as pessoas realmente, quando você tem uma formação boa, quando você tem um currículo que realmente ninguém tem nada, né, o que falar, quando você tem uma competência, quando você tem uma liderança, né, naquele setor, naquela área, eu acho que essas barreiras acabam sendo minimizadas. Assim, eu mesma, na faculdade, eu estou no 10º período atualmente, assim, muitos episódios eu realmente não sofri, não. Eu só lembro realmente de um, que eu lembro que um professor, eu sempre ando assim, com 2 amigas branquinhas, loirinhas, sempre andam comigo. Aí a gente estava na sala falando de fazer prova final, de ter medo. Aí o meu professor chegou para mim e falou: olha, você não pode ir para a prova final, porque você é negra. Você não pode ser mediana que nem as suas amigas loiras. Porque para elas serem loiras, elas serem medianas, está ótimo, mas você não pode. E ele era também Eu já ouvi negro. Isso por ser mulher. E ele era um professor negro. Então, assim, você vê que o racismo está até instaurado dele mesmo. Porque, assim, por ele ser negro, eu acho que não foi nenhuma questão de racismo, mas foi uma questão dele tentar me dar um toque de tipo, tenta ser melhor sempre pela questão da sua cor. Eu acho que isso é muito marcante, né, na nossa formação. Eu ouvi isso na residência, mas pelo fato de eu ser mulher, né, que eu recebi esse toque também de uma residente, que ela falou: Diana, para você ser aceita aqui nesse lugar, você tem que ser 2 vezes melhor do que seus colegas. E eu sempre me questiono, por quê? Qual o sentido disso? Por que a gente não pode ser a gente mesmo? Por que a gente tem que se submeter, né, a esse tipo de coisa? Sempre tentar ser melhor do que os outros para a gente poder tentar se equiparar ao mínimo, né? Eu acho que a gente tem que ser a gente mesma e, de certa forma, historicamente, né, as mulheres agora, nos últimos 10 anos, elas têm sido realmente a maioria dos estudantes de medicina, agora mais de 50% já são mulheres, das que estão se formando também, já temos a maioria, né, na faixa etária de, se eu não me engano, 25 a 34 anos. Somos a maioria também nos cursos de pós-graduação, ou seja, a gente já está,
de certa forma, tendo uma formação melhor, e eu acho que isso tem que ser realmente valorizado, né? Com Pode certeza. passar para a próxima. Em relação à entrevista durante as provas de residência, a senhora sentiu que atrapalhou alguma coisa, a senhora ser negra? Ou te Não, prejudicou eu de não alguma forma? senti. Eu prestei prova em vários lugares aqui no Brasil, mas principalmente aqui em São Paulo. E eu não percebi, durante o meu processo de entrevista, nada em relação ao fato de eu ser negra, mas eu senti em relação ao fato de eu ser mulher. Inclusive, até se alguém dá um Google ou ver vídeos mesmo na internet, eu relato esse caso, que foi uma instituição que eu fiz a prova de residência, eu tirei uma pontuação muito boa, e eu fui, né, para a segunda etapa, que era uma prova prática, eu também fui muito bem e fui para a entrevista. E aí, na entrevista, estava presente o chefe, né, do serviço, alguns residentes, preceptores. E aí, uma das primeiras perguntas que eles me fizeram foi mulher e neurocirurgia. Aí eu falei, o que que tem? E aí eles me questionaram se eu queria ter filhos, se eu queria casar, se eu queria ter uma vida social e não sei o quê. E esse tipo de pergunta, com certeza, jamais foi feito para algum colega homem, né? Então, por que que isso tem que ser questionado para uma mulher, mas para o homem, não? Para uma mulher querer ser neurocirurgiã é uma coisa que é uma barreira? Sinceramente, eu não acho. Eu tenho uma vida normal, mesmo sendo neurocirurgiã. Eu tenho 2 filhos, eu sou casada, eu tenho uma vida social, e é totalmente diferente daquilo que colocaram na minha cabeça de que não era o meu lugar, não era o meu espaço. Então, eu sou muito determinada com as coisas que eu desejo. Então, quando eu estava na graduação, acho que no meu primeiro ano, que eu decidi que eu queria fazer neurocirurgia, eu fiz a disciplina de neuroanatomia com meu querido professor Jamari, não sei se ele está me assistindo e se eventualmente ele vai me assistir, mas eu sou super fã dele. Eu decidi que eu queria fazer neurocirurgia no primeiro ano e pronto, eu queria e pronto. Eu não procurei saber se tinha mais mulher, eu não procurei se tinha preto, se tinha branco, se tinha chinês, japonês, eu não procurei saber quanto é que ganhava. Eu sei que eu queria fazer e montei o meu currículo durante a minha graduação e estudei para chegar nesse objetivo que eu queria alcançar. Então, eu sempre fui uma pessoa assim, de ter um foco e de querer uma coisa e não levar em consideração a opinião alheia. E eu Então, a acho que essa é senhora uma não teve lição medo que eu queria dar para todas e Então, não todos. teve medo da rejeição, então, em nenhum momento, assim, de ser negra, de conseguir conquistar algum espaço no mercado de trabalho, não teve medo, sim, em nenhum momento. Eu não tive, e eu aconselho a todo mundo que está aí me vendo a também não ter, gente. Não, não sei se é uma característica minha, eu acho que na minha vida eu tive pessoas da minha família de muita personalidade, de muito poder, e eu convivia muito com essas pessoas. Eram pessoas que eram lideranças muito grandes nas áreas em que elas pertenciam, e eu tomava café da manhã, almoçava e conversava de igual para essas pessoas. Então, eu tive uma base familiar realmente muito sólida, que me propiciou a ter essa determinação e não ter medo de julgamento, de outras pessoas, de hierarquia, de chefia. Então, eu sempre lidei com todas as pessoas durante a minha vida, de igual para igual. Eu nunca tive receio de ser julgada, nem de... Se eu fui ou não fui, fica com a pessoa, tá lá, eu vou continuar fazendo trabalho, eu vou continuar estudando, eu vou continuar me especializando e vou continuar botando aqui minha cara a tapa e fazer o que eu gosto, né? O que eu amo, o que eu acho que é o que eu tenho que fazer da minha vida. E realmente eu quero que as outras pessoas guardem o que elas quiserem para dentro delas, porque eu vou continuar fazendo o que eu quero.
Em relação, assim, a paciente mesmo, você sofreu mais preconceito durante enquanto você estava na residência ou agora após? Assim, de, você é a médica? É você que é a Uhum. médica? Assim, eu sempre vejo muito isso, assim. A gente tenta Aham, se reafirmar, assim, sou eu. aham. Eu aprendi uma manha no meu dia a dia, que para evitar esse tipo de constrangimento, número um, eu sempre ando com um crachá, né, do hospital no bolso, que está lá escrito que eu sou médica. Número dois, eu sempre me apresento. Então, quando eu passo visita no hospital, que um paciente não é meu paciente, eu sempre que eu entro no quarto, eu me apresento. Olá, bom dia, boa tarde, eu sou a doutora Diana, eu sou médica, sou neurocirurgiã que estou acompanhando o seu caso. Então, isso daí já dá uma certa blindada, né? Então, é muito raro hoje em dia acontecer isso de um paciente depois dizer, ai, cadê a médica, não sei o quê. Então, lógico que ainda tem um escape, lógico que isso em algum momento vai acontecer, mas se você já se apresenta e se você já mostra que você é uma pessoa que está com um determinado poder naquele momento, você é o médico, você é o responsável pelo caso naquela situação, você é a autoridade, então você tem que expressar isso, né? É uma dica que eu dou. Mas eu acho que é isso. Respondi sua pergunta? Respondeu, não, respondeu, tipo, principalmente assim, eu fico mais em mês assim, de estágio, às vezes eu tô atendendo pra depois passar o caso pra professora, às vezes Uhum. sempre tem, eu e mais uma amiga, uma do lado da outra. Às vezes o paciente acaba achando que a gente já é médica, né, que a gente já tá atendendo Uhum. ali, aí é sempre a mesma, diversas vezes, eu tô sentada, eu que vou começar com a anamnese, começar a consulta, e perguntam, a senhora é Uhum. ajudante, ela é a médica, tipo, a minha colega de Uhum. turma, Quando você está branca. na graduação é mais complicado mesmo você ter essa autoridade, mas uma dica que eu dou, que depois que você se formar, é você sempre se apresentar. Uma outra coisa que eu também, atualmente eu atuo principalmente no mercado privado, então eu tenho meu consultório, atendo meus pacientes, então atualmente a maioria das pessoas me procuram, né? Então, a pessoa está procurando a doutora Diana, então ela sabe que a doutora Diana é uma mulher, ela é uma mulher negra, e ela vai por causa de mim, e por causa alguma empatia que deve ter tido, ou por indicação de outro colega médico, ou pelo meu currículo. Então, essa autoridade, né, que eu digo, quando você atinge um determinado status na sua carreira, as pessoas procuram você, então elas não vão chegar no seu consultório e perguntar, é você mesma médica? Então isso vai diminuindo. Agora, sim, uma pergunta até minha. Você sente mais racismo no meio médico, no ambiente médico, da equipe ou por parte dos pacientes? Eu tenho equipe própria, então eu trabalho, eu e o Júlio, que está aí participando da live, nós temos uma parceria já desde a época da faculdade, e a gente é muito amiga, a gente trabalha junto, então não tem chefe um do outro. Então, no nosso ambiente, o mais saudável possível. O Júlio também é um médico negro, um neurocirurgião negro. Então, hierarquicamente, não temos nenhuma diferença. Aí, a Júlia está na área. Neurocirurgia BR, o youtuber mais famoso do Brasil, o neurocirurgião youtuber. Quem não segue ele, segue lá. Mas, do ponto de vista de relacionamento interpessoal entre colegas médicos, é mais ou menos isso que eu falei anteriormente. Quando você tem uma formação boa e você tem bons relacionamentos e você é uma referência no assunto, as pessoas sabem com quem elas estão lidando. Então, eu não sofro isso no meu dia a dia. Isso já é uma coisa que deve ter ficado lá para trás, e se aconteceu, não chegou ao meu conhecimento. Mas é uma coisa que para quem está me assistindo, que eu gostaria de frisar, né? Principalmente meninas negras que estão na graduação ainda e que
Mas Felipe, não esquece do otorrino. O Felipe é otorrino que também trabalha comigo. Um beijão para você, vamos operar juntos. Então, assim, isso vai passar, galera. Meninas, eu acho que se hoje eu tenho um espaço para falar e, de certa forma, ser uma referência para outras pessoas, esse recado que eu gostaria de dar. Se posicione, estude, seja uma pessoa que se relaciona com outras pessoas, que esse momento de dificuldade, com certeza, vai passar, se em algum momento teve, e luxo para você ter o seu brilho interno. E isso, com certeza, vai se espraiar para todos os lados e as pessoas enxergam isso. De certa forma, a autoridade ela chega através de conquista, né? Você estuda, você passa por todos os estágios, né, do conhecimento médico, e as pessoas vão passar a te respeitar, independente da sua cor de pele. Tá ótimo. Como que a senhora se sente sendo uma referência para mulheres jovens, negras, que pretendem fazer medicina, que pretendem ingressar na neurocirurgia? A senhora acha essa referência importante? Eu acho extremamente importante. Na última semana, eu até tive uma surpresa muito grata, que a Flávia Ju, que é residente de, não sei se vocês conhecem, mas ela é uma médica, ela é residente de cirurgia plástica na UFB, e ela fez um post sugerindo médicos especialistas a adotarem alunos, né, da graduação, estudantes de medicina, no projeto Padrinho Med. E, para minha surpresa, no post que ela fez, assim, muitas e muitas e muitas mensagens de pessoas me pedindo para apadrinhar. E realmente, assim, eu sei da importância da minha voz, porque eu participo de grupos, né, de médicas, de neurocirurgiãs, de mulheres negras, e eu sinto que minha voz realmente tem algum alcance. E nesse momento em que várias meninas me marcaram, eu vi que realmente o trabalho que eu tenho feito tem sido, de certa forma, positivo, e eu amadrinhei, né, alguns estudantes. Infelizmente, eu já encerrei, galera. Já temos 12 afiliados, e eu encerrei por aqui, porque mais pessoas estão pedindo, mas realmente eu não dou conta de mais do que isso, e já tem sido, de certa forma, positiva. Várias meninas já estão aí participando daqui da live, que são minhas afiliadas, e estamos desenvolvendo projetos juntas, e eu acho que, de certa forma, isso vai inspirar não só a vida delas, como a ação delas vai ser um agente multiplicador, né, para tudo o que eu estou fazendo. Então, isso é só um comecinho para a gente ganhar o mundo. Recentemente, eu criei meu canal no YouTube, então segue lá, vou aproveitar aqui para fazer a divulgação. E é mais um espaço que eu vou estar colocando para mostrar o que eu tenho para mostrar aí no mundo. Bia, se você não se importa, eu acho que a gente tem que responder algumas perguntas aqui. Veja se tem alguma aí interessante do público. Deixa eu dar uma olhada. Eu vi aqui, deixa eu ir comentando. Ó. Bárbara é minha afilhada, a Isa também, beijinho para todas. Neurocirurgia BR falando bastante. Iago, meu amigo, dizendo que eu estou dando orgulho para meus pais, te amo, amigo, saudades. Lude também, as duas Lude me dando audiência, amo vocês. E cadê pergunta? Vanessa, canal Hipocondria. Estou achando interessante essa perspectiva, porque, no geral, as pessoas esperam que tenha história de racismo e de algum sofrimento para compartilhar. Mas nem todas as histórias e trajetórias são iguais, exatamente, né? O meu objetivo principal aqui hoje não foi para falar das minhas dores, mas para falar que a gente está aqui, ó,
no caminhozinho da nossa curva em direção à ascensão. Então, a gente tem histórias positivas para contar, a gente tem coisa boa. Nós não estamos aqui apenas para falar sobre racismo. Outra coisa que também eu acho bem importante frisar, se você tem um médico de referência que seja negro, não chama ele para falar apenas sobre racismo, né? A gente também sabe falar sobre muitas outras coisas. Isso serve não só para nós médicos, mas qualquer outra pessoa que seja referência negra. Não chamem negros para falar apenas sobre racismo. A gente sabe muitas outras coisas além disso, né? Então fica a dica aí para todo mundo. O que você achou aí, Bia, também aí de pergunta aí, de comentário interessante? O Moisés estava perguntando sobre aquela situação que a senhora expôs da chapa que a senhora se candidatou, que se não acha que a falta de punição alimenta ainda mais esse tipo de ação. Ai, gente, eu acho que sim, mas naquele momento eu estava fragilizada, eu estava grávida, eu não queria me expor, eu não queria adoecer durante um processo tão bonito que eu estava vivendo, que era a minha gestação. Então, eu acho que eu não sou o Marte, né, para curar todas as mazelas do mundo, mas enquanto eu puder estar nos espaços em que a minha voz possa ser ouvida, eu vou ocupar. Muitas pessoas também falando aqui que sempre confundem a gente ou como enfermagem ou como pessoas, pessoal da faxina. E é verdade, realmente. Essas histórias sempre se repetem. Eu estava, essa semana, tem umas 2 ou 3 semanas, eu vi uma reportagem que foi publicada na GQ Magazine de um amigo meu que é anestesista, ele é assistente lá no Hospital das Clínicas, né? Ele é anestesista do pronto-socorro, e ele foi meu preceptor na época que eu era residente, né? Assim, não diretamente, né? Ele anestesiava ele era chefe da anestesia dos pacientes que a gente operava lá no pronto-socorro. E ele é um homem negro. E essa reportagem é incrível, em que ele relata toda a história dele, de tudo que ele passou ao longo dos anos, sendo um homem negro, médico, anestesista aqui em São Paulo, né? Além disso, ele é gay e ele fala também, né, da homofobia presente durante a trajetória dele, e ele fala uma história, uma das coisas que ele cita, que eu também vejo isso nos grupos que eu faço parte, desse confundimento, né, entre é mais uma das facetas, né, do racismo estrutural, que as pessoas não conseguem aceitar que aquele homem que está ali, né, conversando, fazendo anamnese, exame físico, ele possa estar realmente naquele local, né? Mas nós continuaremos presentes e cada vez mais estaremos nesses espaços. A Milena está perguntando aqui como rebater o racismo durante a graduação sem sofrer perseguição. Vale a pena o combate? Olha, eu não tenho muita experiência nisso, mas nós temos o coletivo Negrex, que é o coletivo de estudantes de medicina negros, que tem um grupo de apoio maravilhoso. Eles têm uma página do Instagram, que se vocês não seguem, vocês podem começar a seguir também. E nós temos uma rede de apoio muito grande. Então, se você está sofrendo assédio moral ou perseguição ou alguma coisa, procure ajuda, que de certa forma existem pessoas que já passaram por essa situação e podem te nortear de como você deve agir nessas situações. Então, eu não sei se o ideal é a pessoa lidar diretamente com essa pessoa que está fazendo esse racismo, né, com você, mas de uma forma institucional e procurando grupos de apoio, eu acredito que você consegue superar e passar por esse problema. A Larissa... Eu acho que a gente tem que fazer as considerações finais, que já faltam 2 minutos. Não, mas eu acho que também só tem mais essa aqui, da Larissa, que ela perguntou como que foi a sua experiência do racismo, se foi diferente, o racismo no exterior, se foi diferente no Brasil. Teve alguma diferença?
Acho que aqui no Brasil a coisa é muito implícita, né, a pessoa fica sempre é muito naquelas meias palavras e nos Estados Unidos, eu não senti, pelo menos nos lugares em que eu frequentei. Eu fiz o estágio na Harvard, no Massachusetts General Hospital, e eu rodava com estudantes de medicina da própria Harvard. Eu lembro que na época também tinha uma estudante da NYU. E tinham vários alunos negros, vários médicos negros também na instituição, e não existia uma diferença no lidar com essas pessoas. Quando eu fui para a UCLA também, eu fui super bem aceita pelo meu preceptor. Eu fiz cirurgia minimamente invasiva para base de crânio lá, e o meu preceptor me levou para casa dele, com a família dele, para fazer churrasco. E, assim, minha experiência foi muito positiva nos Estados Unidos. Eu não sofri na pele nenhum problema. E agora, nos 30 segundos restantes, eu gostaria de agradecer ao convite, à oportunidade. Peço desculpa a todos que participaram, que a gente teve esse problema inicial. Eu fiquei falando sozinha. Gente, apenas para encerrar. Eu de volta aqui, mas só para fazer essas considerações finais, tá, pessoal? Para não interromper. O negócio parou 30 segundos antes de eu falar as minhas considerações finais. Mas eu gostaria muito de agradecer a essa oportunidade, a organização, né, dos meninos da Liga Acadêmica da LAN, Unigran Rio, da LAN Caxias, da Neuroliga PB e deixa o último aqui, da Faculdade Santa Amaro, e é isso. Agradeço muito a vocês terem tomado essa iniciativa. Eu acho que dá espaço e voz para pessoas negras durante a jornada, né, da Faculdade de Medicina é de extrema importância, já que quando a gente faz aquele teste do pescoço e vê que não tem pouquíssimos professores de medicina negros, né, se a gente tem a oportunidade de falar um pouco sobre as nossas vivências, falar um pouco sobre o racismo, nesses outros tipos de ambiente, eu acho totalmente válido. E fica também o recado que eu dei de que não chamem a pessoas negras apenas para falar sobre racismo. Nós temos conhecimentos vastos em vários assuntos, em muitas outras coisas. A gente tem muita coisa para falar, além do racismo, além das nossas vivências raciais. Então, eu acho que é isso. Agradeço a todo mundo que participou. Mais uma vez peço mil desculpas pelo problema que a gente teve no início, que eu fiquei falando sozinha. Eu não sei se eu falei um monte de besteira, mas enfim, eu acho que o recado principal que a gente queria dar, a gente deu. E acho que é isso. Muito obrigada, meus amigos que participaram. Lude, que tentou me salvar. Muito obrigada, amiga. Muito obrigada mesmo. E a Bia, muito obrigada. Você tem uma jornada maravilhosa pela frente. Não se deixe abater por qualquer crítica, por qualquer problema que você tenha durante o seu processo de formação. Tenha determinação, não só ela, como todo mundo que está aqui me assistindo. Confia no seu taco, galera. Estudem, tenham uma boa formação, sejam referências, e a voz de vocês está aí para ser escutada para todo mundo, né? Beijinho também para as minhas afilhadas e afilhado. E eu acho que é isso, gente. O YouTube não deu certo aqui a gravação, mas eu vou deixar a live salva aqui no meu IGTV. A primeira parte já está salva. E eu vou tentar fazer uma edição dela para jogar lá no YouTube, tá bom? Para quem não assistiu durante essa 1 hora,
vai ficar lá no IGTV e depois eu vou migrar para YouTube. Vou deixar o meu jabá aqui também. Quem não se inscreveu no meu canal, por favor, se inscreva, dê seu like, ativa o sininho de notificação. É Barra de Di Santana, tá bom, gente? Muito obrigada mesmo. Beijão, boa noite a todos.